Catarina Martins veio ao público um bocadinho mais humilde depois do resultado desastroso do Bloco de Esquerda nestas últimas legislativas e Cecília Meirelles não deixou de lhe dar algumas notas que eu considero ser relevantes, até do ponto de vista das zonas em que o Chega conquistou o primeiro lugar, que eram tradicionalmente zonas do Partido Socialista ou do Partido Comunista. Parece que a Cecília Meirelles tem aqui algumas palavrinhas desagradáveis para dizer a Catarina Martins e nós não poderíamos deixar de ouvir, até porque, como sabem, o choro continua nas televisões portuguesas, ainda ninguém conseguiu assimilar propriamente o resultado, à exceção, diria eu, de alguns comentadores, raríssimas exceções. Por exemplo, o Ricardo Costa já assimilou bastante bem essa vitória do Chega, vitória, entre aspas, não ficou em primeiro lugar, mas eu diria que foi uma vitória relativa, pelo menos, que eu acho que é significativa para a política portuguesa nos próximos anos. Vamos ouvir esta discussão entre Cecília Meirelles e Catarina Martins e fazer uns breves comentários sobre algumas ideologias totalitárias que não são nem condenadas e muitas vezes até são defendidas por alguns partidos à esquerda. Vamos então ouvir. Eu tenho ouvido dizer, só para acabar, que a maior vacina contra a extrema-direita é deixar a extrema-direita governar, porque é tal forma desastrosa que o país depois fica vacinado. Eu acho que isso é perigoso, porque esse desastre é um desastre na vida concreta de muitas pessoas. E o nosso trabalho é evitar o desastre. E para isso teremos que ser capazes, acho eu, de encontrar novas linguagens, novas propostas, novas formas de trabalhar em conjunto, enquanto esquerda. Cecília, o Presidente da República começa amanhã a ouvir os partidos, já admitiu uma nova ronda de audiências, caso seja necessário. Marcelo Rebelo de Sousa tem uma tarefa mais simples ou mais complexa? Bom, ele está de saída, não é? Isso facilita-lhe bastante a tarefa. Não, acho que a tarefa é obviamente complexa, mas não é mais complexa do que seria há um ano. E eu gostava também de deixar aqui algumas coisas claras. Eu ontem estava a olhar para o mapa e via-se assim o mapa do sul de Portugal, com as cores do Chega. Azul. Eu ainda me lembro do tempo em que azul era também a cor da CDU, e eu lembro-me de ver aquele mapa exatamente da mesma maneira. Só que era a CDU, que era um partido comunista ortodoxo, alinhado com a União Soviética. Eu não me lembro de, na altura, e creio eu, o muro de Berlim já tinha caído. Eu não lembro, e também não me consta que fossem particulares defensores da Carta dos Direitos Humanos. Pelo contrário, tinham dúvidas se a Coreia do Norte era uma democracia. E, portanto, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. Eu acho que pôr as coisas nos devidos lugares é aquilo que é uma expressão que se adequa perfeitamente aos tempos que vivemos. A Catarina Martins diz, bom, mas se deixarmos a extrema-direita governar vai ser tamanho o desastre que o povo ficaria vacinado. Sabe que há teses semelhantes a essa do ponto de vista do comunismo em Portugal. Nós somos dos poucos países na Europa, acho que só resta mais um ou dois, e sinceramente não sei se ainda restam, que têm partidos comunistas ortodoxos no Parlamento Nacional. E, portanto, eu acho que isso diz muito sobre a falta de vacinas que nós talvez tenhamos tido nessa mesma altura. Eu acho que fazia falta uma vacina, diz-se muitas vezes por aí, o Dr. Jaime Nogueira Pinto refere-se algumas vezes, que o facto de nós não termos tido uma ditadura comunista legitima muita desta gentinha que está no Parlamento português neste momento, que é uma coisa interessante. Uma coisa que nunca foi atacada por parte nem de Catarina Martins nem de antigos dirigentes do Bloco de Esquerda é o facto desta gente celebrar o aniversário de ditadores totalitários como faz o Partido Comunista Português. Ainda outro dia, há uns tempos atrás, há uns meses, diria que 2, 3, os via a celebrar o aniversário de Lenin. Eu não sei se vocês estão a par de quem foi Lenin, não sei se estão a par do que aconteceu na Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa de 1917 surgiu primeiro numa cisão em Londres daquilo que era o Partido Social Democrata Russo. É verdade, Partido Social Democrata. Diz-vos alguma coisa este nome? Enfim, nem vou entrar por aí que nem vale a pena. O Partido Social Democrata Russo tinha algumas visões ideológicas diferentes. Há uma cisão em Londres desse Partido Social Democrata em que temos os bolcheviques e os mencheviques, assim nomeados por Lenin. Ora, os bolcheviques são defensores da revolução e da tomada violenta do Estado para a imposição da reforma agrária, para a imposição, inclusive a Revolução Russa, que durou 4 anos, foi de 18 a 22, se não me falha a memória. Essa Revolução Russa teve execuções em massa, nomeadamente dos inimigos da Revolução, dos burgueses, e houve execuções em massa e ninguém falou sobre esse assunto. Mas o Partido Comunista Português insiste em dar os parabéns a Lenin e nunca houve problema nenhum sobre isso. Mas, diga-se de passagem, quando às vezes a direita fala de Deus, Pátria e Família, que são valores
perfeitamente defensáveis em democracia, ninguém fala do facto do Partido Social Democrata ser uma derivação do marxismo. Vemos aqui, por exemplo, Lenin veio do Partido Social Democrata russo, mas nunca ninguém esteve preocupado com isso, nunca ninguém fez estas ligações ideológicas e históricas, que eu da minha parte considero que muitas delas são ridículas, mais uma vez digo, porque ao contrário de Deus, Pátria e Família, que podem ser defendidos em democracia, a ditadura do proletariado nunca pode ser defendida numa democracia liberal. Diga-se de passagem, o crescimento dos fascismos, tanto os fascismos como os comunismos, são filhos da Primeira Guerra Mundial, mas o crescimento destas duas tanto esquerda como direita revolucionária têm inimigos em comum. Número 1, a democracia parlamentar. Número 2, a burguesia. Será que isto vos diz alguma coisa do ponto de vista do posicionamento destes partidos ex agora defendidos, por exemplo, e liderados pelo líder do Comitê Central, o Paulo Raimundo? É importante fazermos esta reflexão histórica, que é coisa que nunca foi feita em Portugal. Esta gente estava mal habituada e agora que são confrontados, dói-lhes um bocadinho. Talvez serem varridos do Parlamento seja uma realidade de um futuro próximo, numas próximas eleições. Talvez esteja para breve. Vamos ouvir o resto. Porque, e sobretudo não vamos diabolizar muitas pessoas que votaram num partido porque estão cansadas e querem mudança. E achar que são os privilegiados ou que são os privilegiados do sistema económico, não são. São só claro pessoas que estão cansadas e que não gostam da maneira como as coisas correram. E, portanto, ainda que nós discordemos delas, há uma obrigação de respeito em relação a essas pessoas. E, portanto, eu vejo como esta coisa de que à esquerda se pode ser radical e isso é absolutamente legítimo e à direita é absolutamente ilegítimo. Radicalismos são radicalismos, totalitarismos são totalitarismos. E à direita e à esquerda eu defendo regimes liberais, o que significa que eu combato totalitarismos e combato-os à esquerda e à direita de igual forma. E isso para mim é absolutamente relevante. E, portanto, imaginarmos que nós podemos ter agora um Parlamento em que ninguém fala com ninguém, é uma coisa que eu acho que não tem nenhum sentido. Sobretudo quando resulta claro que há muitas pessoas que sentem que não foram ouvidas. Este também, acho que esse voto quer dizer exatamente isso. Há pessoas que sentem que não fazem parte de nenhuma minoria, não fazem parte de nenhum ativismo, mas que ainda assim se levantam de madrugada, saem de casa para ir trabalhar, apanham um transporte público, que aliás está de greve, tentam deixar o filho na escola, que aliás também está de greve e está fechada, e não encontram ninguém que fale dos seus problemas do dia-a-dia. Encontraram um voto que elas acham que representa isso e, portanto, eu acho que merecem ser ouvidas. Acho que é o mínimo, nem sequer é uma obrigação da classe política. Se quer continuar a ser classe política. Porque se continuar numa lógica de este é um sistema fechado, não entra ninguém de fora, pois o sistema vai ficando cada vez mais pequenino e o que está à volta vai se tornando cada vez maior. Eu acho que isso, até porque eu acho que depois também é muito confortável ser antissistema, não é? Porque está sempre contra tudo, mas se fôssemos nós tudo era possível. Só que na realidade, como sabe qualquer pessoa que já tenha passado num governo ou lá perto, é preciso fazer escolhas e a política faz destas escolhas. Bom, meus caros, e esta foi a troca de ideias entre Cecília Meirelles e Catarina Martins e eu gostava de deixar aqui apenas algumas notas finais. A Cecília Meirelles faz aqui esta nota sobre o radicalismo e o totalitarismo. As medidas radicais não são por si só uma coisa má. É altamente radical querer uma economia próspera em Portugal. É radical porque estamos estagnados há décadas. E, portanto, se estamos estagnados há décadas e envolve um certo grau de radicalismo rasgar com este sistema atual porque não produzimos coisíssima nenhuma e estamos a ser financiados, temos uma economia financiada que não produz coisíssima nenhuma e que, aliás, tem aceito o dumping salarial por receber pessoas em Portugal que recebem muito menos e por isso não pagamos o que é devido aos nacionais que têm mais estudos e que fizeram um bocadinho mais pela vida do ponto de vista académico, eu acho que é preciso sim uma ruptura radical com o que tem acontecido. Mas ser radical não é ser extremista. Aliás, é sempre dado este exemplo por muitas pessoas. Abolir a escravatura era radical na altura, nem por isso foi uma coisa má. Eu considero que ninguém deve ser escravo de ninguém, obviamente, quer dizer, acho que isso são coisas dos tempos passados, mas ao mesmo tempo também não analiso a história aos olhos daquilo que é a forma de estar dos dias de hoje. Portanto, olhar com os olhos de 2025 para a história é um erro que é cometido com muita frequência pela esquerda. As coisas têm contextos e têm que ser analisados, obviamente que não é aceito
aceite. A dignidade humana para mim é um valor que é defendido e também por isso sou contra o aborto e outras formas de acabar com essa mesma vida. E portanto, deixando aqui apenas algumas notas, a Cecília Meirelles faz aqui um diagnóstico interessante, na mesma medida que diz que é defensora de regimes liberais. Cecília Meirelles, se há pessoas que não têm ouvido a pessoa comum, são precisamente as elites liberais com agendas próprias, que ignoraram politicamente os povos europeus que agora se estão a rebelar em força contra esse mesmo poder político, e é precisamente a culpa das elites liberais que nos trouxeram até aqui. As elites liberais que são altamente arrogantes, que são tecnocratas, que não aceitam qualquer tipo de posicionamento exterior àquilo que é a sua forma, àquilo que é a sua mundivisão, e portanto neste momento o povo português, à semelhança de outros povos, foi ignorado pelas elites liberais, que se julgam donas do país porque são eleitas há 10, 20, 30, 40, 50 anos em pêndulo, ora vai um, ora vai outro. Mas o povo português disse: não, meus amigos, a partir de agora isso acabou. A partir de agora vocês têm outro partido no segundo lugar e vão ter que lidar com ele, porque é assim que as coisas funcionam. Ser radical não é obrigatoriamente ser uma coisa má, porque isto tem uma conotação má por definição, muitas vezes, que é atribuída ao radicalismo. Eu acho que é preciso um certo grau de radicalismo quando as coisas precisam de mudar. O povo português tem muito o desejo da estabilidade sem qualquer tipo de outro fator adicional. Eu acho que a estabilidade por si só não é um bem. É preciso mudanças, e na altura em que se devem fazer mudanças, se nós mantivermos estabilidade numa altura em que são necessárias mudanças, nós estamos a ser destrutivos para o país. E eu diria que na circunstância atual de Portugal, querer a estabilidade com o atual regime e com a atual forma de fazer política é uma forma de destruição do país. É o extremismo do centro, é o extremo centro, como se diz muitas vezes por aí. E portanto, esta questão do radicalismo não tenho a mesma opinião que Cecília Meirelles. Obviamente que acaba por se tornar confortável ser antissistema, porque tudo corre mal neste país. Não há um serviço público que funcione, os políticos tendencialmente são corruptos e ignoram as vontades do povo, promessas vazias, o salário mínimo em 2029 mais parecia um leilão do que propriamente uma meta económica realista, são ignoradas as vontades do povo do ponto de vista da imigração, que se manifestaram com um estrondo, nomeadamente no sul do país, e depois admirem-se que haja outras vontades que acabam por não ser representadas. Mas não, eu também não acho que o Chega seja capaz de tudo, se algum dia chegar ao poder, mas pelos vistos vai efetivamente representar algumas agendas que têm andado ignoradas no debate político. Eu acho que isso é relevante. Há agendas, nomeadamente a subsistência e a sobrevivência do nosso povo, que têm sido ignoradas pelo centro político, e que essa mesma subsistência não pode ser ignorada, porque nenhum povo, no seu perfeito juízo, vai caminhar para o abismo sem dar luta. E portanto, vocês podem estar a encaminhar o povo português para a sua extinção, mas eu acredito que o povo português não irá para a sua extinção sem dar luta. E nós vamos cá estar para dar luta. Não vamos aceitar essas normas das elites liberais que se autogovernam e que se borrifam para aquilo que é a vontade do povo. E portanto, como nenhum povo deve caminhar para a sua extinção alegremente, vocês podem tentar, mas pelo menos vão ter luta deste lado, e isso é o que eu vos posso garantir. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. No fundo, Catarina Martins a ter que assumir aqui uma derrota pesada. Parece que o choro da esquerda portuguesa vai continuar nas televisões, e eu acho muito bem que continue. O vosso tempo chegou ao fim, não queremos mais a esquerda portuguesa. Vão ter que se adaptar, e eventualmente em Portugal, até podem guardar este vídeo, escrevam o que eu vos digo, vai eventualmente surgir uma esquerda nacionalista, digamos assim, como surgiu na Alemanha, em que mantém as diretrizes económicas e as ideologias esquerdistas em cima da mesa, mas são anti-woke, são em certa medida anti-imigração, e já temos uma esquerda dessas na Alemanha. A Alemanha foi algo inovadora desse ponto de vista, e eu acho que brevemente podemos ter esse tipo de esquerda a espalhar-se pela Europa e a lutar de forma direta com esta direita nacional populista, se quiserem. Acho que vai ser algo interessante, ou então projetos semelhantes ao do LIVRE, que têm uma forma diferente, combativa, mas ainda assim não tão combativa como a Mariana Mortágua, e que pelo menos não são tão vocais em determinados assuntos que acabam por fraturar o eleitorado de esquerda. Eu acho que a esquerda tendencialmente vai ter que se remodelar. Sinceramente não me interessa como, têm é que ser combatidos, e de resto vamos ver o que acontece daqui para a frente. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.